fosse mais caro, nenhuma empresa comprava carros elétricos. Claro, obviamente. Um carro puramente a combustão, para uma empresa, não tem qualquer tipo de benefícios, pelo contrário, é altamente penalizada. Não é por uma questão ambiental, mas por uma questão fiscal. A gasolina ainda é quem mais ordena no mercado nacional ou ainda não é bem assim? Ordena, mas é por uma margem muito, muito magra. Diogo, achas que em 2026 vai ser o primeiro ano em que nós vamos ver os elétricos a superar os carros a gasolina? Eu sei que a vontade de falar das novidades de 2026 é muita, mas a verdade é que 2025 ainda mexe, e de que maneira? Este episódio do Autorádio vai ser precisamente sobre isso. Quais os carros e as marcas preferidas dos portugueses em 2025? Quem é que subiu? Quem é que perdeu? Quais foram as marcas que perderam gás? E as marcas chinesas? Será que estão a aumentar tanto quanto estava previsto? E as europeias? Será que estão a aguentar o embate? Muitos temas para os próximos minutos deste Autorádio, um podcast da Razão Automóvel, como sempre, com o apoio do pisca.pt, o portal dos usados onde podem encontrar aquele que poderá ser o vosso próximo carro. Podem encontrar não só o vosso próximo carro, mas também financiamento e até um seguro mais barato. Vamos deixar um link na descrição deste vídeo. Neste episódio do Autorádio temos connosco o Pedro Contreiras na regi e aqui na mesa o Fernando Gomes, o Diogo Teixeira e praticamente uma estreia no nosso Autorádio, a Mariana Teles. Até tive dificuldade em dizer o teu nome porque eu estou com um pouco de receio de estares aqui entre nós, porque vocês não conhecem tão bem quanto nós a Mariana, mas ela é dos elementos mais cáusticos da nossa redação. Seguramente não é desconhecida para os nossos leitores, é uma das jornalistas que mais escreve na Razão Automóvel, sobretudo sobre o mercado, e é precisamente sobre o mercado que nós vamos falar, portanto, termos aqui a presença da Mariana, será bom. Eu fui simpático contigo, Mariana, nesta introdução, não vais ser cáustica comigo? Epá, não te soubeste dizer o meu nome, mas tirando isso, um nome tipicamente português. Mas de resto, obrigada pelo voto de confiança, é um prazer estar aqui com vocês. Uau! Era isso que tínhamos convencionado. Muito formal. Muito obrigado, ufa. Muito formal. Mas a verdade é que ninguém está a salvo. A Mariana, como disse, e vocês vão ter a oportunidade de perceber nos próximos meses, porque não será o último podcast onde a Mariana vai estar presente. Não sabemos onde é que ela colocou o Miguel Dias. Está dentro de uma caixa, espero que tenha a rede para poder pedir um SOS. Exato. Mas Mariana, olha, bem-vindo ao Autorádio, vai ser seguramente uma excelente adição aqui à nossa equipa. Muito bem, dito isto, vamos começar pelo primeiro tópico deste Autorádio, totalmente dedicado àqueles que foram os números do mercado em 2025, e vamos precisamente começar pelos dados gerais. Depois já vamos aos modelos mais vendidos e também as marcas que lideraram as vendas. A verdade é que após 5 anos o mercado automóvel português voltou aos números de pré-pandemia. Venderam-se em Portugal mais de 225 mil carros, estou a falar apenas de ligeiros de passageiros, um aumento de 7% face a 2024. É a primeira vez que superamos os números de pré-pandemia. Começo com uma pergunta difícil para ti, Diogo. O mercado automóvel português está bem e recomenda-se, ou os números não dizem a história toda? Bom ano para todos e sejam bem-vindos a este Autorádio e quero saudar a Mariana por se juntar a nós. Bem-vinda também. Eu ia perguntar se, tendo em conta que os números superaram, que os números são superiores aos números pré-pandemia, se o mercado está de boa saúde. Tinha tido uma piada. Pronto. Mas sim, eu acho que está bem, recomenda-se, está de boa saúde, até porque, apesar de esta superação demorou um pouco mais, nós achávamos que até poderia ser o ano passado e acabou por não se verificar, mas foi este ano. Ainda assim, Portugal recupera a números pré-pandemia primeiro do que muitos outros países europeus. E há aqui indicadores também positivos no que diz respeito também ao mix energético. Portugal continua a evoluir, a posicionar-se como um país onde cada vez mais são vendidos 100% elétricos, e sendo que esse é um objetivo da União Europeia, dos construtores, para cumprirem as regras. Portugal é um país onde a indústria automóvel tem um espelho daquilo que gostaria de ser na maioria dos países. Depois, se nós pessoalmente concordamos ou não com os carros serem elétricos ou combustão, isso é outra conversa, mas se o objetivo é analisar o mercado, a mim parece-me que está de boa saúde, recomenda-se. E há outros países que provavelmente têm até do ponto de vista não de volume, porque 225 mil carros, basta passar a fronteira e esses números são números irrisórios, tendo em conta que é um país muito maior, Espanha,
mas percentualmente, mix energético, o volume face à população, Portugal sem dúvida que é um exemplo neste momento. Parece-me que sim. Ficamos com a opinião do Diogo relativamente a isto. Vamos então olhar para as marcas mais vendidas em 2025. Em primeiro lugar mantém-se a Peugeot, que vendeu um total de mais de 21 mil unidades. Em segundo lugar, a Renault, que conseguiu recuperar e superar a sua irmã, a Dacia, que vinha de um segundo lugar em 2024. E em terceiro lugar, Fernando, surge uma marca premium. Estávamos a falar de Portugal ser um exemplo. Não somos, do ponto de vista económico, dos países mais ricos da Europa, mas vemos aqui uma marca como a Mercedes no top 3 de vendas. Como é que isto se justifica? Um país que não é dos mais ricos ter uma marca premium entre as mais vendidas. Bem, antes de ir à Mercedes, uma nota: a Peugeot é, pelo 5º ano consecutivo, a líder de vendas no mercado nacional, o que é notável, não é? Agora, relativamente à Mercedes, o facto de estar no pódio e se a memória não me falha, também tem estado nos últimos 5 anos no pódio das marcas mais vendidas, só se justifica pelo facto do nosso mercado ser algo desequilibrado, porque há uma proporção muito grande de vendas de carros para empresas relativamente à de particulares, e nós sabemos que os carros de empresas têm acesso a uma série de benefícios, e a Mercedes-Benz aproveita isso da melhor maneira possível e por isso consegue estes números. Passa para fora uma imagem de Portugal que se calhar não é a verdadeira, não é? Temos aqui um mercado a duas velocidades. No mercado dos novos, muito suportado pelas empresas. No mercado dos usados, suportado sobretudo pelos particulares. Já falámos extensivamente sobre as questões fiscais no nosso país. Algo me diz que não vai ser nem a primeira nem a última vez em 2026 que vamos falar desta temática, mas não deixa de ser notável vermos aqui uma Mercedes com mais de 17 mil unidades e termos também a BMW aqui a fechar o top 5 com 14 mil unidades e com aumento de vendas de 4,9%. Aliás, olhando para este top 10, apenas há 2 marcas que perderam ligeiramente, foram flutuações marginais. Temos a Toyota em 7º lugar com menos 0,7% de vendas e temos a Citroën com menos 1,1% de vendas. Pode-se ter dado aqui a questão do Citroën C3 de mudança. Exatamente, é precisamente isso. O Citroën C3 teve um lançamento complicado. Eles tiveram problemas a nível de produção, tiveram problemas com as caixas de dupla embreagem, se não estou em erro, e só se calhar no segundo semestre é que conseguiram efetivamente corrigir tudo e regular a produção do carro. Ou seja, provavelmente a Citroën poderia estar numa posição de muito maior destaque com as vendas do C3, sobretudo impulsionadas pelas vendas do C3 e do C3 Aircross, mas pronto, chegamos ao final do ano e não foi um resultado se calhar tão positivo como eles estariam à espera. Mas vamos então vamos passar para o segundo tópico. Vamos fazer só uma resenha de quais são as marcas que estão neste top 10. Em primeiro lugar a Peugeot, em segundo lugar a Renault, em terceiro a Mercedes, em quarto lugar a Dacia, quinto lugar BMW, sexto lugar e com um crescimento de quase 10% a Volkswagen, em sétimo lugar a Toyota, em oitavo a Citroën e em nono lugar a Nissan, que em Portugal continua com uma performance muito boa, algo que não acontece no resto do mundo, onde sabemos que a marca está com algumas dificuldades, e finalmente uma marca sul-coreana, a Kia, a fechar este... Posso completar? Claro que sim. Ou seja, este top 10 é praticamente igual ao do ano passado, com 2 exceções, que é a entrada da Nissan e da Kia precisamente no top 10. E basicamente eles tiveram um ano melhor do que as marcas que acabaram por sair. Foi a Tesla, que teve uma queda substancial em 2025, e a Seat. A Seat também teve uma quebra de vendas que a empurrou para fora do top 10 e por isso é que se justifica aqui a Nissan e a Kia nestes 2 lugares. Vamos ver como é que corre esta corrida em 2026, porque a Seat era uma marca que estava prestes em alguns momentos, teoricamente, poderia desaparecer, e terminámos 2025 com uma renovação de modelos que nós pensámos que não iam ser renovados. E acho que foi mesmo por causa disso que a Seat saiu do top 10, porque a renovação foi tardia. Se tivesse chegado no início do ano, provavelmente tinha dado um impulso de vendas. Ou a Arona ou a Ibiza, podiam ter mudado estes valores. Eu queria também destacar aqui algo que tem a ver com a variação de vendas. Se nós olharmos para o gráfico, percebemos que a Mercedes e a BMW
são as duas marcas premium desta lista e cresceram abaixo do mercado, sendo que a Mercedes teve praticamente um crescimento igual ao mercado, e aqui a BMW cresce bastante menos, cresce apenas 4,9%, não chega a 5% face ao ano anterior. E acho que temos que destacar o excelente resultado da Renault, porque a Renault cresceu quase 20% face ao ano anterior, e também da Volkswagen, que cresce quase 10%. Volkswagen que está agora a entrar numa nova fase, que nós estamos a ver no IDEPOL, e que eu acho que nos vai surpreender em 2026 e 2027 com os modelos que vão chegar ao mercado. Eu creio que a Volkswagen tem condições para chegar ao top 3 nos próximos 2 anos em Portugal. Uma ambição, ambição. Vai ser uma escala. Aliás, se nós recuarmos muitos anos, era uma posição relativamente natural para a Volkswagen. Mas a verdade é que nos últimos anos as mudanças na importação e também as ondas... Eu disse que tinha condições, não disse que... Exato, não, nenhum de nós tem uma bola de cristal para conseguir perceber o que é que vai acontecer. Até porque normalmente as previsões gerais do mercado são ótimas para nós percebermos onde é que nós estávamos errados. No caso português nem tem sido bem assim, porque em termos tecnológicos, como dizia o Diogo no início deste autorrádio, a venda, por exemplo, dos carros 100% elétricos tem estado a avançar a um passo bastante interessante. Eu gostava só de acrescentar uma coisa relativamente à Mercedes e ao comentário de termos uma marca premium no top 10. Eu gostava de saber desta percentagem de vendas o que é que diz respeito ao Classe A, nomeadamente às versões híbridas plug-in, e tendo em conta que é um carro que é muito vendido em empresas e mais de 70% do mercado automóvel em Portugal é um mercado empresarial, e o carro sai a um preço muito competitivo para as empresas, até porque é um produto onde a Mercedes consegue colocar pressão no sentido de atingir objetivos. E o objetivo é este, é estar no top 3, não é? E estar à frente da BMW, que tem conseguido fazê-lo com muito mérito nos últimos anos. Que também tem um Série 1, tem um carro no mesmo segmento. Mas não tem nenhuma versão híbrida plug-in. E acaba por ser um carro para uma empresa não é tão interessante do ponto de vista fiscal. Sim. Mas tem o X1, a BMW vende mais X1s que Série 1s em Portugal. A Mercedes efetivamente... Mas é mais caro. O X1 é mais caro. Sim, claro que é mais caro, sim. Mas o Classe A é efetivamente o modelo mais vendido. É um combate. Podemos olhar para o top 50. Ver no top 50, sim, vamos fazer isso mais adiante neste autorrádio, ver quais é que são os carros preferidos dos portugueses, mas fica essa nota. Vamos à procura, ver onde é que anda o Classe A. E tens aqui uma marca no quarto lugar, que é a Dacia, e a Dacia é uma marca que maioritariamente vende a particulares, o que é excelente, porque num país onde fica 30 e poucos % do mercado para discutir em particulares, a Dacia consegue ser o quarto, está a competir contra a Peugeot, que vende maioritariamente a empresas, a Renault também vende maioritariamente a empresas, todos à exceção da Dacia. E a Dacia é a marca que mais vende a particulares. Não é só um caso português, é um caso até mais, vai mais além de fronteiras, é um caso mesmo europeu, e pronto, e continua a ser, acho que merece o nosso destaque nesta lista. Merece, sem dúvida alguma. Vamos então para a segunda temática. Já vimos quais é que foram as marcas mais vendidas. Agora vamos olhar para os motores que animam todas estas 225 mil unidades. A verdade é que há pouco falávamos do tempo pré-pandemia, mas hoje o mercado está totalmente diferente face a 2019. O gasóleo praticamente desapareceu, os carros elétricos continuam a aumentar o número de vendas, a gasolina ainda não desapareceu. Fernando, a gasolina ainda é quem mais ordena no mercado nacional ou ainda não é bem assim? Ordena. Ou já não é bem assim? Ordena, mas é por uma margem muito, muito magra. A gasolina é efetivamente, se separarmos todo o tipo de energias ou todo o tipo de combustíveis individualmente, a gasolina corresponde ao número de carros mais vendidos. 100% a gasolina. 100% a gasolina, sem qualquer tipo de eletrificação. Para quem nos está a ver através do nosso canal do YouTube, está neste momento a passar um gráfico com um mix de vendas por tipo de energia. Estes são dados da ACAP, são os dados mais apurados que o mercado nacional tem. Mas desculpa, Fernando, era só para fazer esta nota para claro. Quem nos está a ouvir. Basicamente 1 em cada 4 carros vendidos em Portugal é puramente a gasolina.
Só que se juntarmos o que é chamado de energias alternativas, híbridos, elétricos, até o GPL, são efetivamente o grosso das vendas no mercado nacional. São praticamente 70% das vendas, o que é a larga maioria. Está com níveis que até nem os diesel acho que chegaram a ter em Portugal nos tempos de ouro, na era de ouro dos diesel. Mas quando separamos as energias alternativas por tipo de energias, temos, claro, que o maior destaque são os elétricos, que estão muito perto de apanhar os carros puramente a gasolina, estão com uma cota de 23,2% do mercado, enquanto os carros a gasolina têm uma cota de 24,5%. Em números de unidades dá cerca de 3 mil unidades de diferença. De seguida temos os híbridos, os chamados full hybrid, mas que a ACAP inclui aqui também os mild hybrid, que é a forma mais ligeira de eletrificação que há de um automóvel, que correspondem a 22,8%, 22,3% das vendas. De seguida vem os híbridos plug-in, com 15,2% das vendas, e depois os outros, que é os tais carros HPL sobretudo, e aqui se calhar estão as vendas da Dacia e da Renault, deve ser o grosso destas vendas. É a Dacia, Renault e uma percentagem Mitsubishi, que acho que são as únicas marcas neste momento que têm carros a GPL. Sim, corresponde a 9% do total das vendas. Olhando para estes dados, nós olhamos para energias alternativas, 69,7%. É uma pena que os mild hybrid sejam considerados híbridos, porque caso contrário a gasolina teria um número muito superior. Eu acho que não se pode colocar tudo no mesmo cesto. Acho que é correto. Porque o que vai acontecer, por exemplo, em 2027, já nem vou falar de 2026, em 2027 praticamente todos os carros a gasolina à venda vão ter uma pequena ajuda elétrica. É suficiente essa ajuda para ser considerado um veículo eletrificado? Porque estamos a falar às vezes de carros com motores... Isso é certo, os motorzinhos são elétricos, estamos a falar de uma bateria que meio quilowatt se tanto, sistemas elétricos de baixa tensão de 48 volts no máximo. Sim, 20 cavalos de potência. 20 cavalos de potência, mas esses 20 cavalos não estão lá permanentes, não é? Aquilo é uma assistência. Tecnicamente podemos dizer que são veículos eletrificados, são veículos híbridos, mas nós sabemos que este vai ser o novo normal. Esta é a tecnologia que vai efetivamente substituir os puramente a combustão. Mas acho que devia ter uma categoria à parte, porque uma coisa é ter veículos híbridos a série em que já tens sistemas de alta tensão e pelo menos nos full hybrid dá para reduzir os consumos e as emissões para aí em 30%. Outra coisa é ter os mild hybrid que na melhor das hipóteses cortam 10% das emissões, pelo menos quando estás a certificar estes carros. Mariana, tu fizeste umas contas aqui muito interessantes, porque tu és a nossa analista, a maior analista que nós temos de dados, e tiveste a cruzar os dados fornecidos pela ACAP e chegaste a uma conclusão muito interessante pouco antes de nós entrarmos neste autorrádio. Queres partilhar connosco? É verdade, eu não sei se os nossos ouvintes estão preparados para ouvir isto, mas a realidade é que se juntarmos os líderes de passageiros e de mercadorias, os elétricos já vendem mais do que os carros a gasolina. Os puramente a gasolina, ok? Escândalo. Já se vendem mais carros elétricos do que a gasolina em Portugal. Se quisermos juntar a gasolina e o gasóleo, a combustão continua a ganhar. Mas sim, os elétricos com os líderes de mercadorias já correspondem a 21,7% da cota de mercado, enquanto que os da gasolina estão um bocadinho mais abaixo, 21,5%. Ou seja, isto foi mesmo em 2025, foi photo finish. Diogo, achas que em 2026 vai ser o primeiro ano em que nós vamos ver os elétricos a superar os carros a gasolina? Sim, acho que sim, e acho que vai ser, até porque se vimos o crescimento, o que um está a perder de cota e o que o outro está a crescer, é isso que vai acontecer. Portanto, a matemática, neste caso, a não ser que haja alguma disrupção do mercado, não me parece que isso venha a acontecer. Mas depois temos que, acho que mais importante do que isso é perceber porque é que isto está a acontecer. Ou seja, porque é que estes carros puramente a gasolina estão nesta tabela, nesta análise, a desaparecer. Já que isso aflorou a questão. Não há praticamente nenhum carro 100% a gasolina à venda no mercado neste momento, salvo raras exceções. É verdade. Todos os carros a gasolina são, de alguma maneira, eletrificados, seja mild hybrid, sejam híbridos plug-in. E se juntarmos esses, temos os tais 70% do mercado. Ora, por isso sim, é uma conta engraçada, mas
mas há mais elétricos, 100% elétricos à venda no mercado do que carros puramente a gasolina neste momento. Por isso é fácil, é muito mais fácil para um 100% elétrico. Aliás, eu até acho que estes valores para os 100% elétricos neste momento e nesta altura até são baixos, porque com a quantidade de carros 100% elétricos à venda não conseguirem superar os carros puramente a combustão. Nós já vamos olhar para o top 50 deles mais vendidos em Portugal para ver qual é que é a presença desses modelos. Mas sem olhar em específico para os modelos, eu já disse isto aqui sobre o mercado europeu. Acho que neste momento há mais oferta que procura para os carros elétricos, porque a procura está a ser artificialmente impulsionada. Boa. Em Portugal, Portugal é um caso. Portugal é um dos países que lidera a nível mundial no mix de energias. Se não está no top 10, se calhar até está mais. Temos que ver se não é 4 ou 5 lugar. No mercado europeu estamos ali a aflorar o top 5. Ainda não temos os dados finais de 2025, mas em 2024 ficámos à beira de ser o 5º mercado com maior percentagem de elétricos vendidos. E isso acontece porque é muito fácil de entender porquê. Primeiro porque nós somos um mercado, maioritariamente um mercado dominado por compras empresariais. Mais de 70% no grosso do setor automóvel. Depois, olhando para os 100% elétricos, não há números oficiais, mas o que dizem todos os construtores é que mais de 90% das vendas são realizadas em empresas. Claro. E são vários construtores que o dizem e dizem-nos a nós, e nós podemos atestar isso. E porquê? É fácil de entender porquê. Porque é imbatível um carro 100% elétrico faça um carro, por exemplo, um carro puramente a combustão. Para uma empresa não tem qualquer tipo de benefícios, pelo contrário, é altamente penalizada. Inclusivamente há empresas que hoje têm regras nas suas frotas, não podem comprar carros puramente a combustão. Muitas vezes não é por uma questão ambiental, mas por uma questão fiscal. Ora, existindo uma questão fiscal, isto trata-se de dinheiro, e o dinheiro muitas vezes nas empresas, ou por não dizer quase sempre, aparece sempre primeiro do que essas preocupações ambientais, que são muito válidas, mas para a maioria das empresas no dia-a-dia preocupam-se com as contas. Claro. Quando na altura de comprar uma frota, sem dúvida que é necessário fazer contas e tem uma vantagem. Sem dúvida também que é importante para uma empresa dizer que, ok, a minha frota é uma frota 100% elétrica, está tudo certo, mas em primeiro lugar é 100% elétrica porque é muito mais barato, porque se fosse mais caro nenhuma empresa comprava carros elétricos. Claro, obviamente. Basta ver o que aconteceu ao mercado dos diesel. Sim. A partir do momento em que deixou de ter os benefícios que tinha. Caiu por aí abaixo, não. Carregar uma empresa que tenha um parque onde possa carregar os seus veículos é muito mais barato. Do ponto de vista fiscal é incomparável sequer deduções de IVA, isenções de tributação autónoma, não pagam IUC. Numa grande cidade como Lisboa, onde há uma grande concentração também de tecido empresarial de pequenas e médias empresas, não pagam estacionamento. Portanto, há uma série de benefícios e por isso é que os elétricos em Portugal atingiram a cota de mercado que atingiram e vão continuar a atingir. E com isto não quer dizer que isto é mau, quer dizer que isto tem uma razão de ser. Exatamente. Não estou é só a apresentar factos, não estou para os fãs dos elétricos. Mas eu tenho uma opinião para partilhar convosco. Mas é assim, mas é para os fãs dos elétricos. Vamos ouvir, para os fãs dos elétricos também não assumirem que isto é que os portugueses preferem efetivamente carros elétricos, que há uma procura orgânica porque são melhores. Porque muitas vezes a gente recebe muitos comentários até dos nossos leitores contraditórios, é um facto, mas o que é certo é que os elétricos estão neste momento a ser fortemente impulsionados, não só em Portugal como no resto da Europa, e mesmo as regras que a União Europeia apresentou no final do ano, eles até querem impor cotas de carros elétricos para empresas, porque neste momento os carros de empresas na Europa já equivale a 60% do total. E Portugal não está muito fora pronto, e o mercado está desequilibrado, porque há uns anos era 50-50, o mercado de particulares na Europa e de empresas era 50-50, e no pós-pandemia, com o aumento do preço dos carros... Isso, há uma distorção de mercado. Mas esta distorção vem porque não é só em Portugal, há um problema europeu neste momento, ninguém consegue comprar carro novo. Cada vez menos pessoas conseguem comprar carros, porque quem consegue comprar carros novos são as empresas. Claro. Vou perguntar à Mariana, tu és de uma geração abaixo da nossa. Bastante e estávamos a falar no início do podcast. Quando eu dizia que era cáustica, era isto que eu estava a referir. Repara como bastante abaixo. A Mariana fez questão de dizer que é bastante mais nova do que o teu círculo de amigos querem tirar a carta, ou já tiraram a carta, provavelmente, não é? Muitos deles. É assim,
pronto, eu venho de uma terra um bocado isolada, portanto todos tiramos a carta. Mas se me fores a perguntar quantos é que têm carro próprio, em 10. Ok. O resto usa os carros dos pais, dos avós, do que tiver de ser. Exato. Se me perguntarem quem é que tem carro elétrico, então... Ninguém. Há um dado muito interessante, e há pouco falávamos do tempo pré-pandemia e dos tempos atuais. Em 2019 vendia-se por ano na Europa mais de 1 milhão de carros abaixo dos 15 mil euros. Em 2024 venderam-se menos de 100 mil carros abaixo deste patamar de preço. Ou seja, os carros estão cada vez mais caros. E naturalmente, com o nosso poder de compra a não acompanhar o aumento do preço dos carros, naturalmente são os jovens os mais prejudicados. Ainda não temos dados relativamente a 2025, mas aquilo que nós sabemos de 2024 é que 50% das matrículas feitas em Portugal foram precisamente de carros importados, ou seja, o mercado, os particulares, as pessoas comuns, estão a encontrar no mercado usados as alternativas que não conseguem encontrar no mercado novos, porque os carros estão a aumentar de preço. Quanto é que estão a aumentar de preço? Este número é esmagador e acho que já o dissemos anteriormente no episódio deste Autorádio. De 2011 para 2025 houve um aumento de 70% no valor médio dos automóveis. 70%. Tinha é um visto valor algo semelhante, mas fizeram uma análise mais curta no tempo, que era da pandemia para cá, porque depois tivemos aquela crise logística. Sim, que inflacionou os valores. Inflacionou brutalmente os valores e acho que os carros tinham aumentado. Acho que estes são os números referentes ao mercado norte-americano, que não tenho noção se também refere ao mercado europeu. Tinham aumentado da pandemia para cá 40%, o que é uma enormidade, sobretudo nos segmentos mais baixos, onde sente mais esse impacto, que é nos segmentos mais baixos. Não são só os carros, são todos os bens. Sim, também é um por facto. isso, qualquer pessoa que esteja a ouvir tem ideia de que tudo aumentou, os carros também, não é exceção. O custo das matérias-primas também para os automóveis também aumentou. Exato. O preço final aumenta. E só para terminar aqui este gráfico, é por isso que eu acho que este gráfico fornecido pela ACAP, quando chegarmos ao final de 2026, devia de ser diferente. Porque os carros, naturalmente que a inflação tem sido aquilo que nós conhecemos, mas no caso português é ainda mais grave, porque nós temos uma fiscalidade completamente obsoleta. Há cada vez mais carros com motores de maiores dimensões e que são altamente penalizados pela nossa fiscalidade, apesar de, como dizia o Diogo há pouco, serem muito mais eficientes, muito mais ecológicos e serem muito mais amigos do ambiente. Ou seja, temos uma fiscalidade, por um lado, nos carros 100% elétricos, que tem muitas isenções, sim, mas depois para os carros que as pessoas efetivamente podem comprar é altamente penalizadora. Exatamente. Por exemplo, o Peugeot 308 teve um aumento de preço de 2021 para a versão 2026 que vai entrar no mercado. A versão base aumentou, creio que 4 mil euros. Porquê? Porque passou a ter uma caixa automática, aumenta custo, sim, passou a ter uma máquina elétrica para baixar as emissões e tudo isto somado naturalmente que aumenta o preço do carro. Ou o T-Roc, que está mesmo aqui ao nosso lado a ser produzido na fábrica de Palmela, deixou de ter um motor de 1000 cm3, tem apenas agora um motor 1.5, mais uma vez, para baixar as emissões, e teve um aumento de preço de 4 mil euros. Naturalmente depois o importador e a fábrica tentaram fazer aqui uma... Posso dar um exemplo mais extremo? Mais extremo, força. Não é um carro novo, o Mazda 3, se virem em Portugal, neste momento só se vende com o motor Skyactiv X, o motor 2 litros, porque eles acabaram com os outros motores de 2 litros que tinham, que eram os Skyactiv G. No seu lugar vem um 2500 com 140 cavalos que não se vende em Portugal, mas esse carro não se vende em Portugal porque é um motor 2500 com apenas 140 cavalos, mas vende-se no resto da Europa. Mas se o carro fosse vendido, se não tivéssemos a penalização da cilindrada, esse carro provavelmente estaria à venda ao nível do que era o 2 litros, mas como tem agora um motor 2500, é um carro de alta performance, alta cilindrada. Deve ser penalizado em mais de 7 mil euros só em sede ISV. É provável. Não fui fazer as contas, mas é um caso interessante. É contas que é melhor não fazer. Mariana, tu há pouco tinhas Eu queria só dizer uma coisa. Nós estamos aqui a falar dos elétricos, mas a realidade é que os elétricos não são a motorização eletrificada que mais está a crescer em Portugal. Nós temos os híbridos, que também não estão muito longe dos elétricos, que venderam-se pouco mais de 50 mil unidades, enquanto que os elétricos venderam pouco mais de 52 mil, e que também já representam uma cota de mercado de 18%, 19% acho eu, se contarmos com os híbridos a gasóleo, que cresceram 43,1%, ou seja, cresceram muito mais do que os elétricos e são a motorização eletrificada que mais está a crescer em Portugal. Portanto, eu acredito que os elétricos vão continuar a crescer,
Mas os híbridos também, como estamos a ver muitos construtores a apostarem cada vez mais em motorizações para além dos elétricos, não é? Com esta questão toda das emissões da União Europeia, eu acredito que isto dos híbridos também possa vir aqui, se calhar, a mudar a tabela no próximo ano. Mas aqui como eles incluem os mild hybrid, Pois, eu é acredito isso. que será o fator, será esse fator o Mas na principal. União Europeia eles também incluem, e nós também vemos os números dos híbridos a crescerem e dos híbridos plug-in. Sim, então Eu acho que esta separação vai começar a ser cada vez mais importante. também acho Porque nós corremos o risco de, no final de 2027, olharmos para este gráfico e dizermos carros a gasolina só foram vendidos 10%. Mas depois olhamos para o mercado e aquilo que mais vemos são carros a gasolina com pequenos motores elétricos. Exato. Não são full hybrid. Full hybrid é outra coisa. Yeah. São carros com um motor elétrico que têm capacidade para locomover o carro. Muitas vezes têm uma potência que supera a potência do motor de combustão. Quando nós falamos de carros mild hybrid, estamos a falar de carros com um pequeno motor elétrico que serve apenas para auxiliar o motor de combustão e baixar assim gramas preciosas à média dos construtores. Mas eu acho que fechávamos este tópico. Parece bem, Mariana? Podemos? Perfect. Então vá. Isto é o que dizem as gerações mais novas. Temos de nos habituar a isto. Vamos então falar dos carros mais vendidos em Portugal, que é um título mais vendidos ou mais matriculados, não sei, depende da perspectiva para que cada um olhe para estes números. A verdade é que o Peugeot 2008, que foi líder de vendas em 2021, em 2022, em 2023, foi superado em 2024 pelo Dacia Sandero. Parecia que em 2025 ia novamente regressar ao reino o leão ia voltar a ser o rei não da selva, mas do mercado automóvel, mas ali em photo finish foi ultrapassado por outro carro, o Renault Clio. Eu estou a falar de corridas, Diogo, mas isto dava na verdade uma verdadeira novela. Dava. O que é que aconteceu? Em dezembro tivemos um dezembro atípico, não foi? Tivemos um mês de dezembro muito atípico. Durante todo o ano o Peugeot 2008 era o carro mais vendido até novembro, incluindo novembro, e em dezembro numa reviravolta inesperada, a diferença o Clio aumentou brutalmente as vendas, que tendo crescido mais de 200% face a 2025 no mês de dezembro, que ninguém estava à espera. Acredito que nem a própria Peugeot estivesse à espera, e efetivamente nos 5 carros mais vendidos em dezembro não está o 2008, estão 4 carros do grupo Renault, que deu tudo no mês de dezembro para aumentar as vendas e ficar com um ano mais composto. O Renault Clio, o Renault Captur, depois em quarto lugar, e eu saltei aqui um lugar de propósito, o Sandero, e em quinto lugar o Duster, neste caso na Dacia. E depois tivemos na terceira posição, a meio desta tabela dos 5 carros mais vendidos, o Tesla Model 3, que foi também um dos carros mais vendidos em dezembro. Isto também diz-nos, se olharmos depois para as vendas, vemos que o Tesla Model 3 depois mantém-se na mesma no top 10, apesar da Tesla ter saído. Já vamos falar, mas o que é que eu acho? Acho isto atípico. Isto acabou de acontecer, nós sabemos isto há poucas horas, portanto não, para não dizer quase tempo nenhum. Não entendo muito bem o porquê desta diferença gigante, mas que é um facto que por causa disto a Peugeot ficou em segundo lugar. Atenção, em segundo lugar no modelo, a Peugeot continua sim, há pouco vemos que a Peugeot continua a liderar com uma margem com 21 mil carros contra 18 mil carros da Renault, portanto com uma diferença de a Renault com isto 3.500 carros. A Renault com isto conseguiu colocar um carro na lista dos carros mais vendidos em primeiro lugar, mas comparando marcas, a Peugeot está bem à frente, está há 5 anos consecutivos em primeiro lugar. Só para completar o que estás a dizer, a Peugeot teve 3 carros no top 10 dos mais vendidos em Portugal. É por isso que também está a liderar a geral o mercado nacional.
Perdeu esta corrida, mas venceu o campeonato na prática. Exatamente. Voltando às corridas. Sendo assim, quais é que foram os carros mais vendidos em Portugal em 2025? Temos em primeiro lugar, num mês de dezembro fantástico, o Renault Clio, que vendeu um total de 8.242 unidades. Vamos ver no final de janeiro qual é que é o comportamento, se mantém todas estas unidades, mais de 1.700 unidades vendidas. Em segundo lugar, o Peugeot 2008, em terceiro lugar o Dacia Sandero, em quarto lugar o Dacia Duster, em quinto lugar o Citroën C3, que fechou o ano aqui com um aumento de 14% das vendas, em sexto lugar o 208, em sétimo lugar o Renault Captur, em oitavo lugar o primeiro 100% elétrico, o Tesla Model 3, em nono lugar Peugeot 308, e há pouco, Diogo, perguntavas pelo Mercedes Classe A, está a fechar este top 10 com 3.790 unidades. Naturalmente, todos estes valores bastante compostos e com as variações podem encontrar tudo em razãoautomóvel.com, onde nós estamos diariamente a fazer uma análise de mercado. E grande parte destes conteúdos com a assinatura da Mariana Teles, que se juntou a esta emissão do Autorádio e onde nos tem presenteado com a sua visão bastante apurada sobre o mercado e inclusivamente também sobre a nossa idade, por vezes. Já fizemos aqui esta análise dos carros mais vendidos. Diogo, tens algum destaque que queiras fazer aqui neste top 10, neste campeonato deles mais vendidos? Já falámos do Clio, já falámos do 2008, que foi taco a taco, mas há mais algum carro que queiras destacar? Nesta lista de 50 carros, o primeiro elétrico que aparece em oitavo lugar, falaram há pouco, é o Tesla Model 3 e aparece ainda, mesmo assim, tendo uma queda de 35% nas vendas. Continua a aparecer. E logo a seguir, em 15º, há outro elétrico, que é também um Tesla, que é o Model Y, e que subiu quase 9% nas vendas. Portanto, aqui nos primeiros 15 carros mais vendidos, a Tesla estão dois elétricos, os dois modelos são da Tesla. Aqui, antes de continuar, já lá vamos, deixa só o Diogo terminar. O que é que eu gostava mais de comentar? Bem, olha, em primeiro lugar, acho que esta é algo que para muitas pessoas poderá ser inesperado, tendo em consideração aquilo que aconteceu à Tesla este ano. Apesar de tudo, efetivamente a Tesla teve uma quebra de vendas assinalável em 2025, devido a diversos fatores. Não creio que tenha só a ver com as questões relacionadas com o seu CEO, que foi bastante polémico ao longo do ano. Tenho a certeza que tem a ver também com o facto de existirem cada vez mais alternativas no mercado e de haver aqui uma correção e uma distribuição depois das vendas por todos os players que existem, que são cada vez mais. Aliás, na Europa é o grupo Volkswagen que lidera a venda de elétricos. O que também, para muitas pessoas que nos estão a ouvir, até pode ser inesperado, porque ouvir dizer que a Volkswagen, que foi uma marca que passou de vender carros diesel, que esteve envolvida no escândalo Dieselgate, na altura em que se passa para 100% elétricos, não foi uma passagem muito tranquila para a Volkswagen, nem está a ser. Está agora a alinhar-se, finalmente, ao que parece. Ainda assim conseguiu ser o grupo que mais elétricos vendeu. Isto é impressionante. Na Europa, não digo a nível mundial, o quadro é diferente, sim, mas na Europa, ou seja, nós europeus, ao que parece, continuamos, e eu acho que isso é o quinto ponto deste Autorádio, não é este quarto ponto, este quarto tópico. Nós europeus continuamos a dar força às marcas europeias. Assim, são as marcas europeias que lideram. O que é que tu tinhas uma nota para dizer relativamente aos carros? E aos carros elétricos. Infelizmente, não, a qualidade da informação. Falta aqui algum detalhe na informação, porque, como sabemos, há carros que têm versões elétricas e versões a combustão na mesma gama. Certo. E nós não temos essa diferenciação. Mas na Tesla não há dúvidas. Na Tesla não há dúvidas, obviamente. E, por exemplo, se olharmos cá mais para baixo na tabela, temos em 30º lugar o Renault 5, que é só elétrico também. E descendo um pouco mais na tabela, temos o Mercedes-Benz CLA, que a nova geração, para já, é só elétrica. E temos no nono lugar o Peugeot 308, que vendeu 4.100 unidades, e seguramente destas 4.100 unidades há de haver algumas versões que são. Eu acredito que haja uma porcentagem. Vou acreditar que sim, obviamente. Ser um mix, se calhar, de 20%, 80-20%.
Como por exemplo o 2008 também tem a versão elétrica, só que falta-nos esse detalhe mais fino e se calhar até poderia alterar aqui algumas ilações que a gente está aqui a tirar destes números, mas pronto, não temos. Vamos assumir que são efetivamente os Tesla que estão para já a dominar esta tabela de elétricos, mas... Sim, o que é notável, tendo em conta tudo aquilo que se passou com a Tesla, ainda consegui estar aqui. Porque só faltava, não sei, nenhum apoio que teve por parte da imprensa a nível mundial, muito devido a arrasto também de tudo o que aconteceu com Elon Musk, que agora decidiu estar um bocadinho mais recatado nos últimos meses em relação a questões políticas e pessoalmente acho que é algo que faz muito bem. Eu acho que é muito positivo esta subida. E o Model Y, nota-se que é um carro novo, que tem uma imagem renovada, é um carro bastante diferente do Model Y da primeira geração e que está aqui quase a subir 9%, o que é positivo também. Porque depois vemos aqui na lista de modelos dos 50 carros mais vendidos em Portugal, não há muitos carros a subir 9, 10% no valor. Até há carros que descem mesmo em casa, como eu disse há pouco. Mariana, achas que esta descida, a Tesla teve um ano complicado, perdeu a liderança para a BYD, já vamos falar também dos carros chineses na venda de elétricos. Em Portugal teve esta queda, saiu do top 10. Achas que isto é de mérito da marca ou mérito de todas as outras alternativas que têm estado a surgir nos 100% elétricos? Eu acho que é... Eu diria que não é totalmente só da marca, mas é da marca. Eu acho que sim, eu acho que piorou um bocadinho com... Pronto, a atividade toda do diretor executivo, do Elon Musk, que ele foi muito ativo no início do ano passado e aquilo piorou imenso a imagem da marca e até houve boicotes à Tesla e não sei o quê, e era nas redes sociais só vandalizarem os carros. Portanto, eu sinto que é um bocado de culpa da marca e do diretor executivo, mas também acredito que o mercado e cada vez existem outras opções que são mais baratas, que oferecem tanto ou mais, não digo melhor, mas pronto, que se calhar as pessoas acabam por optar. Há aqui um carro que eu tenho muita curiosidade para saber qual é que vai ser a sua performance e só vamos descobrir isso quando chegarmos ao final deste ano 2026, que é o Tesla Roadster, não? Não, o Skoda Elroq tem estado a ter uma excelente aceitação no mercado europeu e que vamos precisar de ter um ano inteiro do modelo para perceber qual é que vai ser a sua performance. Só para... Ainda não tenho os números finais, mas em novembro o Skoda Elroq ultrapassou o Tesla Model 3 e está neste momento em segundo lugar na tabela nos mais vendidos entre os elétricos, só atrás mesmo do Model Y. Então pronto, a corrida está interessante. Outra corrida muito interessante e que tem animado de sobremaneira o site da Razão Automóvel em 2025 tem sido a chegada das marcas chinesas. Já se contabilizam quase 2 dezenas de marcas chinesas no mercado português e nós fomos à procura delas neste top de vendas. Encontraste-lhe? E a verdade é que neste top 50 entre os carros mais vendidos em Portugal não existe nenhum carro chinês, mas nem tudo são más notícias, pois não, Fernando, porque a BYD pode não ter nenhum carro entre os 50 preferidos dos portugueses, mas teve um ano assinalável no mercado português. Não nos esqueçamos que isto ainda são marcas recentes, começaram do zero, não é? E a BYD, desculpem, teve um crescimento notável em 2025, quase que duplicou as vendas, teve um aumento de 94%, vendeu 6.059 carros, só que, por exemplo, ao contrário de uma Tesla que só tem efetivamente 2 modelos de volume, a BYD fartou-se de lançar modelos este ano, e tem uma gama já com 7 ou 8 carros, o que é notável. Sinto que muitos deles pouca relevância tem. Sim, eu acredito que grande parte das vendas andem no Ato 3. E também aqui a escapar. Agora o Ato 2 ainda já está à venda também. O Ato 2 já há o 100% elétrico. Sim. E agora vai chegar no início deste ano, 2026, a versão híbrida plug-in, então, o DMI. Exato. Estamos aqui a falhar. Tens o Seal, tens o Seal U, o Seal U, tens o Dolphin.
É que eu às vezes Tens o começo a Tang, perder. É que o tens o Cílio, Han. o Cílio Sim, mas tem... esses eram aqueles que eu estava a referir-me a este, ao Tang, ao Han. Sim, é assim, esses são vendem modelos de bandeira. muito pouco, mas era ao Cílio que eu queria chegar. Porque o Cílio, apesar... É o Cílio. E eu acho que não vou dizer nenhuma asneira, mas depois eu corrijo se for O necessário. Cílio é o SUV. É o SUV, só que a versão híbrida plug-in está a criar realmente um impacto muito grande. Não só, não sei se em Portugal está, mas pelo menos na Europa está, porque em 2025 tornou-se o híbrido plug-in mais vendido da Europa. Ou seja, esta estratégia de contornar as tarifas europeias contra os elétricos feitos na China, com motorizações híbridas plug-in, está a render muito bem às marcas chinesas, não só à BYD, como a outras que têm chegado. Aliás, obrigou a BYD a trocar a estratégia. A primeira, quando a marca surgiu no final de 2023, salvo erro, no mercado nacional, a ideia era ser 100% elétrica. Exatamente. Entretanto, depois com as tarifas tiveram de mudar, e é impressionante a rapidez com que mudaram a estratégia. Depressa começaram a surgir as versões animadas com motor de combustão, naturalmente elétrico. Exatamente, mas eles também tinham, ou seja, o trabalho já estava feito em casa, na China, eles já estavam a vender isso, era só uma questão de, olha, vamos começar a Eu exportar. já conduzi o Atto 2 na versão híbrida plug-in e fiquei agradavelmente surpreendido pelo carro. Aliás, os carros da BYD têm esta particularidade. Eu acho que a melhor expressão dos carros da BYD acontece precisamente nos carros mais pequenos, porque eles partilham grande parte dos componentes entre os carros maiores e também os mais pequenos, e naturalmente que nas versões mais pequenas, tendo componentes de carros de segmento acima, eles depois acabam por oferecer mais do que aquilo que seria a nossa expectativa. O Atto 2, na versão DMI, vai oferecer 90 km de autonomia. Estamos a falar de um carro de segmento B, que vai ter em modo 100% elétrico 90 km de autonomia. É bastante. E nesse segmento não é comum haver híbridos plug-in, não estamos a ver, pelo menos, o as mais marcas próximo é o Toyota CHR. Sim. E em Portugal vai ser um excelente carro para as empresas continuarem a comprar. Claro. Até porque esta alteração da norma Euro 6... sim, o Atto 2 está dentro das novas regras. Está dentro das novas regras. Outra marca chinesa que também cresceu de forma significativa, mas não o suficiente para sequer entrar no top 20, foi a MG, que cresceu significativamente, 73%, mas já está quase a 2.000 unidades de distância da BYD. A MG vendeu em 2025 4.074 unidades. Cresceu bastante, mas ainda assim não o suficiente para conseguir, num 2024 que foi tac a tac entre estas duas marcas, agora parece que a BYD está a destacar-se. Depois, abaixo disto, Mariana, há marcas que não têm muita expressão, mas a verdade é que tiveram crescimentos bastante expressivos. É verdade. E continuam a ser chinesas. E que marcas foram essas? É a Dongfeng, a Forting, a Xpeng e a Voya. A Dongfeng com um aumento de 1.236%, a Forting com um aumento de 1.150%, a Xpeng com um crescimento de 946,5% e a Voya com um aumento de 262,5%. Ou seja, nós olhamos para estes crescimentos percentuais e podíamos dizer, foi um ano fantástico para a Dongfeng, para a Forting, para a Xpeng e para a Voya. A Xpeng é um bocadinho um caso à parte, mas Diogo, depois olhando para o que é que isto significa em termos de unidades, são marcas que tiveram um crescimento percentual expressivo, mas com pouca expressão em termos de unidades. São marcas que têm muito pouco tempo no mercado, nomeadamente a Forting e a Dongfeng, e a nível de produto claramente não estão tão bem posicionadas como a Xpeng, que vendeu 900 unidades, que é mais do que qualquer uma destas combinadas e 4 vezes mais estas 3 marcas. A Dongfeng vendeu 147 carros, a Forting vendeu 100 carros e a Voya vendeu 29 carros. São vendas residuais em 2025. Isto também tem a ver com o produto, não é? A Voya tem pouco produto, a Dongfeng também creio que só tem um carro. Yeah. Tem o box. Exatamente. O box. E não parece que a Forting também é da Dongfeng. Não, sim, mas são marcas diferentes. E a Forting, que vendeu 100 carros, também está ainda a dar os primeiros passos em Portugal. É muito pouco conhecida ainda. Como disse o Fernando no início do podcast, estas marcas chinesas são muito recentes. Por isso todos estes números têm que ser lidos com esta distância natural, que é, não podemos compará-las com marcas estabelecidas, e também não me parece
que apesar de serem, do ponto de vista industrial, no caso da Dongfeng, empresas consideráveis, a Dongfeng é uma grande empresa, não me parece que em Portugal estes valores subam de forma muito, muito elevada nos próximos tempos, porque há aqui todo um percurso que a marca quer percorrer. Se vai conseguir ou não, depois o tempo é que dirá, mas nós já fizemos várias vezes conteúdos sobre o futuro das marcas chinesas, em que aquilo que existe hoje poderá não ser aquilo que existe amanhã. É algo que é compreensível tendo em conta que existem dezenas, centenas de marcas na China e que no final vão ficar apenas algumas, tal como nós na Europa também temos muitas marcas, mas não temos centenas. Portanto, já tivemos, não é? Sim, não há espaço não há espaço para tantas. Ainda assim, eu acho que é positivo. A BYD chegou aqui ao 16º lugar, ficou à frente de marcas como a Ford, a Skoda ou a Fiat. Isto lá está, é uma estratégia de produto. Há um produto que é muito variado, a um preço muito competitivo e focado em segmentos de volume. E depois há também um trabalho de marca que a BYD fez e que provavelmente quem nos está a ouvir poderá em algum momento ter sido impactado com isso, que tem a ver com todo o investimento que fizeram em comunicação de tecnologia quando chegaram à Europa, nomeadamente tecnologia das baterias, de soluções, e que fizeram com muita força, porque entraram no mercado e não quiseram entrar a medo. E eu acho que a BYD está agora a conseguir, no caso dos automóveis, vender bem aquilo que andou também a vender aos consumidores. A BYD não vende só ligeiros passageiros. Há uma coisa interessante. No outro dia estava à conversa com uma pessoa da BYD, na China, curiosamente, e que me alertou para o facto de a BYD fornecer neste momento os autocarros, os double-decker buses para a cidade de Londres. Portanto, a BYD, aqueles autocarros vermelhos, dois andares, que nós nunca pensamos ver, provavelmente com o logótipo de uma empresa chinesa à frente. Neste momento, mas acho que já os táxis também. Os táxis são da Geely. E os táxis também são da Geely, por isso. Portanto, esta invasão de produtos, isto não é real. Ou seja, os chineses têm produto, têm a missão de liderar e apresentam soluções em todos os setores. E isto estamos a ver aqui um exemplo, que são os ligeiros passageiros, mas eu acho que nós vamos olhar para o mercado todo e vamos ver que há aqui indícios de que as coisas estão realmente a mudar. O paradigma da mobilidade está a mudar e está a pender muito mais para a China, às vezes, do que aquilo que nós podemos pensar. Nós estamos muito focados nestes carros, mas se olharmos, vemos que há sinais de que está tudo mesmo a dar uma volta. Não é só no domínio dos automóveis que, sem dúvida, que os chineses estão a dar cartas. Entre estas marcas, eu quero destacar a XPeng, de facto. Foram quase 1000 unidades em 2025 e é uma marca que se distancia das outras. Há outra marca que ainda não temos dados relevantes para este ano, aliás, chegou ao mercado português precisamente no final de 2025, que é a Changan. Sim, exatamente. Sim. A Changan também do ponto de vista de produto parece estar bem munida, o que por exemplo não acontece com a Dongfeng, que só tem o box, ou com a Voyah, que é uma marca mais a apontar ao segmento premium. A Forting, que ainda não tem um produto muito ao gosto, e nós já testámos vários carros da Forting, ainda bem ao gosto europeu, ainda precisa ali de afinar algumas coisas, nomeadamente em algumas escolhas de materiais para o interior. Exato. Ainda é muito asiático para o gosto europeu. E depois temos a XPeng, que para mim foi o G9 foi dos carros mais interessantes que eu conduzi em 2025, aliás, acho que já disse isto noutro autorrádio. Eu quero alertar também no próximo ano, quando estivermos aqui sentados, daqui a um ano, a fazer esta resenha, vamos estar a falar da Omoda, que chegou, a NIO. Sim. A NIO e aquele carro, o Firefly deles, também. Eu tenho zero esperanças para a NIO em Portugal. Eu acho que a NIO em Portugal chega com produtos, não estou a falar da Firefly, estou a falar da NIO. Sim. Chega com produtos a competir em segmentos que são de nicho, são carros
que não são carros propriamente acessíveis e de volume, e onde há uma guerra gigante pela atenção e pela qualidade, que não estou a dizer que a NIO não consegue, mas olhando para o número de vendas mundial da NIO, elas são praticamente irrisórias comparado com outras marcas. A NIO vende menos que a Mazda, por isso não... O melhor ano da NIO foi no ano de chegada ao mercado europeu, em 2021, 2022, e desde então nunca mais alcançou os volumes de vendas desse primeiro ano. E a Xiaomi... Olá Pedro! Olá Pedro, tudo bem? A melhor pessoa para falar sobre isso é a única pessoa das poucas pessoas em Portugal que já conduziu o carro. Eu só fui o único. E a única, é verdade. O Xiaomi chega em 2027 à Europa. E eu acho que vai ter ali um lançamento, vai ser uma chegada derrompante. Muito mais do que a NIO e do que a Firefly, do que estas marcas, porque a ver o que está a acontecer na China e a ver todo o hype que está a ser gerado à volta desta entrada da Xiaomi nos automóveis e do foco do CEO, ele quer mesmo, à força toda, ele quer ser uma voz ativa no setor automóvel, não está a fazer isto, nem estão a fazer isto a medo, investiram tudo o que tinham e tudo o que têm para produzir carros, fábricas novas, de última geração, tudo, estão-se a preparar e mais, e este ano foi anunciado que a sede será em Munique, que é no centro da indústria automóvel europeia. Portanto, a Xiaomi chega e entra no quintal dos construtores. Não é vizinha da BMW. Só faltava ser em Volkswagen. Mas pronto, a BMW deve estar preocupada porque olha da fábrica e vê a Xiaomi. Fica com os olhos em bico. Exatamente. E vêm cá vêm para cá com 100% elétricos, naturalmente. Agora, se vai ter sucesso, isto também aqui nós não conseguimos fazer futurologia, mas eu acho que do ponto de vista da atenção, daquilo que é a percepção também das pessoas, dos próprios carros também. Os carros são muito bem construídos, muito melhor construídos do que eu estava à espera. Não vos sei dizer se são fiáveis, se têm se do ponto de vista da economia, se têm consumos interessantes. Eficientes. Não andei o tempo suficiente para descobrir, nomeadamente com o SUV, que eu acho que é o carro que na Europa vai resultar melhor. O Xiaomi por sangue, não é? O Y, exatamente, o por sangue chinês, o Y7. E vai ser a entrada para o mercado de uma empresa que está a fazer aquilo que a Apple não conseguiu fazer ou não quis fazer, que é ter produtos tecnológicos integrados com o carro nativo. Ou seja, tudo o que tu tens, desde o computador, ao ar-condicionado, à fritadeira, à air fryer, sei lá, ao monitor, é tudo da mesma marca e tudo está interligado. Isto permitiu desenvolver acessórios, a desenvolver extras opcionais a um preço, digo já, daquilo que vi, baratíssimo para os carros, e que vai trazer uma nova dinâmica. Acho que vai ser interessante ver como é que esta marca vai entrar, mas isto lá está, isso é só para 2027. Sim. Olhando para trás e só para concluir, mas obrigado Pedro por teres questionado da Xiaomi. Eu creio que em Portugal, concordo com a Mariana, acho que as marcas chinesas vão ter aqui vai ser mais tardia esta manifestação de vendas, de terem realmente um volume muito assinalável. Mas como vos disse, temos mais marcas em Portugal, não estão aqui, ou Moda, que em Espanha é uma marca que vende muito bem. É uma Eco, então prometem. Isto no final, e não vêm só, e estas marcas não vêm para vender 100% elétricos, vêm para vender carros de todo tipo. É até puramente a combustão, que o sucesso da Moda em Espanha tem-se feito à base de motores puramente a combustão. Por isso sim, acho que... O Moda 5, não é? É o Moda 5. O Moda 5. Eu sempre que vou à Espanha vejo cada vez mais o Moda 5 na estrada. Em Portugal é mais difícil por questões de fiscalidade. Ou seja, é mais difícil para a Moda vender em Portugal carros a gasolina, porque depois deixa de ser competitivo face a outras marcas. É difícil. Reparem, o que é que eu acho? Eu tenho uma Moda e tenho um Volkswagen, e tenho o Volkswagen é mild hybrid, tenho um enquadramento fiscal se calhar melhor, tem uma motorização também que lhe permite ter um preço melhor, não sei, vamos falar do T-Roc,
falaste há pouco, mas o T-Rox aumentou 1000 euros em Portugal por esforço da fábrica, como tu disseste, e por esforço também do importador. Ao moda, que dificilmente, eu acho, e nós vemos as vendas, dificilmente alguém vai optar por uma coisa nova que nunca ouviu falar, pelo mesmo valor ou até mais cara do que um carro. A questão é essa, é que um carro, se vai ter o mesmo preço ou não, porque em Espanha o diferencial muitas vezes aflora os 5 e os 6 mil euros. Sim, portanto, joga muito pelo preço. Se o preço for esse, se o preço for esse, vamos ver o que é que vai acontecer. Agora estávamos a falar de carros mais baratos e mais acessíveis, agora vamos falar do comportamento de carros em Portugal, onde o preço é apenas um adereço, um acessório. Aquele tipo de carros em que se tens de perguntar o preço é porque não tens dinheiro para o comprar. Falo dos Aston Martin, dos Bentley, dos Ferraris, dos Lamborghinis, dos Maseratis, a Porsche nem tanto, e finalmente a Rolls-Royce, que estão a vender como nunca venderam em Portugal. Venderam-se de carros de luxo em Portugal 1673 unidades, mais 122 do que em 2024. Mas depois começamos a espremer estes números. Exatamente. E percebemos que destes 1673 carros, 1442 pertencem apenas a uma marca, não é, Diogo? 1442 pertencem à Porsche. Desculpa, eu meti mais um. Era o carro que eu queria ter comprado e não comprei. Mas é de facto, ou seja, isto na verdade, relativamente aos carros de luxo em Portugal, isto em Portugal resume-se à Porsche e depois aos outros. Mesmo assim, os outros tiveram, Mariana, crescimentos bastante expressivos. Queres-nos brindar com o teu conhecimento sobre o mercado automóvel uma vez mais, por favor? Quero sim, senhora. Tenho todo o prazer. Então, a Ferrari liderou este crescimento com 31,3%, mas apenas com 42 unidades matriculadas, mais 10 do que no ano anterior. A seguida da Bentley, com um crescimento de 23,3% e 53 unidades, e a Maserati, com um crescimento de 21,2% e 40 unidades matriculadas, que são crescimentos bem acima da média do mercado. Pronto. Temos finalmente também a Aston Martin, que não teve um ano em termos de crescimento percentual tão significativo como estas marcas que a Mariana acabou de dizer, mas que vendeu 62 unidades, cresceu apenas 1,6%, ou seja, vendeu eventualmente mais um carro, mas está de forma constante entre as marcas de luxo mais vendidas. Aliás, é a marca de luxo mais vendida a seguir à Porsche. A seguir à Porsche. O Diogo teve a oportunidade de reunir algumas destas 62 unidades numa viagem que fizeste. Há muitos Aston Martin em Portugal, digo-vos, não tinha ideia. de várias épocas, e é impressionante como gostam de viver os seus carros. Sim, é verdade. Foi uma boa experiência. Foi em 2025, fomos a Le Mans com uma caravana de quase 30 carros, salvo éramos 30 carros, cerca de 30 carros, e foi muito engraçado. E sem dúvida que esta performance, aliás, a performance da Aston Martin em Portugal é tão boa que o concessionário da Aston Martin em Portugal responsável por uma grande parte destas vendas, ou pela maioria das vendas, não quero estar aqui a cometer uma imprecisão, mas a equipa de vendas recebeu o prémio de melhor concessionário da marca. Por isso, sim. Por algum motivo será? Aliás, o Luís Miguel Costa já esteve aqui no Autorádio. Se quiserem recordar esse Autorádio, se foi um Autorádio onde nós dedicamos o tema era sobre as marcas de luxo e o que é que os clientes procuram, porque é que este cliente é diferente dos outros, etc. E na perspectiva de uma pessoa que trabalha no mercado de luxo e que se conhece como ninguém os meandros deste tipo de cliente, que é completamente diferente, é muito mais exclusivo, de um mercado que tem 200 e tal mil unidades. São só 1000 e poucas pessoas, não é? Portanto, são estes 1442 carros, que se calhar não são 1442 pessoas, porque se calhar algumas delas até compram mais do que um. Eu espero que sim, que comprem. Eu também, se pudesse, comprava-os todos. Portanto, não sou o pior se eventualmente fôssemos para o mercado de Andorra, víamos aqui uma inversão das marcas mais... Não foi em Andorra que o Porsche 911 foi o carro mais vendido em 2024? Alguns, Foi em Andorra. Acho que foi em Andorra.
Por isso. Infelizmente o meu domicílio fiscal não é, Exato. não é em Andorra. Eu creio que no distrito de Setúbal não está, Não não está no topo. Não está no topo, 911. Meus caros, vamos então fechar este Autorádio com o último tópico, que é, daqui por 12 meses temos novamente encontro marcado nesta mesa, naturalmente para a semana estamos cá, mas para ver como é que envelheceram as nossas expectativas para este ano. E é precisamente isso que eu quero saber. Vou começar por ti, Mariana. Achas que 2026 vai ser um ano ainda mais positivo para a venda de automóveis em Portugal do que foi 2025, ou não és tão otimista assim? Não, eu estou otimista. Eu acho que vai ser um bom ano. Acho que vai ser um bom ano para os elétricos. Acho que vai ser um bom ano para os híbridos. Para a combustão vai ser um bom ano para todos. Isto tem de crescer, que é para eu poder comprar um carro. Não, mas eu estou otimista. Estou otimista que o próximo ano vai ser positivo, até porque a União Europeia a andar para trás com algumas coisinhas. Pode ser que fique, pode ser que seja melhor. Muito bem, e com esta nota de otimismo passamos para o Fernando, que seguramente não está tão otimista assim, pois não? Eu não estou tão otimista porque há de acontecer muitas coisas neste mundo. Já viste muita coisa, portanto. Já vi muita coisa, já virei muitos francos, como se costuma dizer, e não estou ou seja, está tudo muito volátil. Não consigo fazer uma previsão, mas não sei se o mercado continuará a crescer. Espero bem que sim, obviamente. Isso são sempre boas notícias para quem trabalha no setor automóvel, obviamente. E é um bom barómetro também para a economia. E também é um bom barómetro para a economia. Se o mercado automóvel vai bem, normalmente a economia também acompanha. Um dado curioso, não em Portugal, mas nos Estados Unidos eles associam a saúde da economia à venda de caminhões. E quanto mais caminhões venderem, quer dizer que a economia está a prosperar. Se as vendas de caminhões começarem a descer, eles sabem que vem uma crise. Há estes sinais que eu acho alguma piada. Mas pronto, no momento eu acho que está tudo muito volátil, mas relativamente ao aumento da venda dos elétricos, dos híbridos e isso tudo, eu acho que vai continuar a acontecer, porque é o que está toda a gente a apostar, e seja as próprias marcas, seja pela questão da fiscalidade ou dos incentivos ou do que for. Ou das metas de emissões, ou das metas no de final de emissões. 2027 vão bater à porta das marcas. Sim, isso também e as médias de emissões vão ser... Também estou curioso. Vamos ver como é que corre. E tu, Diogo? Olha, eu acho que o mercado vai continuar a crescer. E acho que Portugal também vai ter vai ver um mercado a crescer também em 2026. E quero destacar um crescimento assinalável de 2025, que foi o canal YouTube da Razão Automóvel, porque nós também falamos de carros. Portanto, nós crescemos mais de 100% em 2025, portanto nós basicamente desculpa, 50%, não foi 100%, foi 52%, não foi 102%. Depende da plataforma para a qual nós estamos a olhar. No Instagram duplicamos, sim, é verdade, e no nosso site também crescemos bastante, e nós estes números depois vamos ter que os publicar, porque eu acho que é importante para quem nos segue perceber como é que nós estamos, e se isto é um indicador. Tendo em conta que nós falamos sobre o setor automóvel, sobre automóveis, nós no YouTube crescemos 52% em 2025, no Instagram duplicamos a nossa audiência em 2025, no Facebook continuamos a crescer, apesar de aparentemente ser uma plataforma que não cresce, nós crescemos mais do que a própria plataforma, e o nosso site também, crescemos em sessões, em visualizações, crescemos em todos os nossos indicadores. Por isso, se me estás a perguntar 2026 para o setor automóvel em Portugal, eu acho que com a Razão Automóvel vai ser super positivo. Parece-me que a Razão Automóvel pode estar para Portugal como os caminhões estão para os Estados Unidos. Ser um barómetro de... Gostaria de ser excelente para o mercado automóvel. E com esta nota, chegamos ao final deste Autorádio, agradecendo a todos vocês que em 2025, e agora que já fechámos o ano, conseguimos ter um vislumbre de tudo aquilo que aconteceu, nos ajudaram a crescer tanto. Como dizia o Diogo, mais de 50% no nosso canal do YouTube, mais 52%, ela já tenho, desculpa lá, eu bocado não tinha, agora tenho aqui os números, porque tinha aqui... Estava a estragar um momento tão solene. Tinha aqui um e-mail teu, que me dizias quanto é que era o crescimento no site, e está aqui, 22,4%, desculpa lá, já tenho quase 40 anos, não sou como tu que fizeste 40 anos ontem. E caramba. E já agora muitos parabéns, Guilherme. Portanto, sabes bem o que isto é. Tenho aqui 22,4% de crescimento em sessões no nosso website, que é espetacular. Nós somos líderes há 8 anos
consecutivos, e em 2025 conseguimos crescer 22% em sessões, o que toda a gente está de parabéns, nossa equipa, e obrigado a todos aqueles que confiam no nosso trabalho. Mas estavas a falar do YouTube, do Instagram, do Facebook. Não, é basicamente é isto, é agradecer-vos a todos vocês. Do nosso lado temos uma equipa super motivada que tem felizmente tem conseguido corresponder àquelas que são as expectativas do mercado. Em 2026 aquilo que vos podemos prometer é que vamos continuar a crescer, a trazer cada vez mais conteúdos, mais diversificados, com a qualidade e com a isenção que toda a gente reconhece à razão automóvel. Portanto, eu hoje pareço Marcelo, sempre a interromper, não, mas não, quando o nosso Presidente da República era comentador, estava sempre a acrescentar um ponto. E vou só dizer um ponto final, que é o formato que mais cresceu foi o Autorádio. Foi o nosso formato que mais cresceu em 2025. Por isso... responsabilidade adicional para 2026. E pronto, e é isto. O Autorádio sobreviveu à minha presença, à presença do Diogo, do Fernando, do Miguel. Vamos ver se sobrevive também à presença da Mariana. Ela já deu neste primeiro episódio aqui aflorou aquela que é a sua personalidade cáustica. Vamos ver como é que corre nos próximos episódios. Mariana, muito obrigado por ter estado connosco. Temos encontro marcado para a próxima semana aqui? Depende das horas, mas sim. Ok, combinado. Quanto a nós é tudo por hoje. Um abraço e até ao próximo Autorádio.